Bom pessoal, mais uma reflexão. Eu tenho feito esses vídeos de reflexão para os membros novos do canal, queria até uma playlist para eles entenderem um pouco o tipo de tema e conteúdo que eu abordo aqui no canal, tá bom? Às vezes eu dou uma resumida no assunto, mas eu tenho sempre detalhado já em algum vídeo, quer seja na análise crítica, quer que seja da historicidade de Jesus, ou outras playlists que eu tenho no canal, tá bom? Inclusive, para quem não sabe também, para quem é novo, eu tenho vídeo só para membros, né, uma playlist, onde eu coloco alguns vídeos mais polêmicos e vídeos mais complexos, só para quem é membro do canal, tá? Quem quiser, só entra em contato aí, ou deixa um vídeo aí na tela final explicando depois, tá bom? Mas enfim, eu vou começar esse vídeo com uma reflexão hipotética. Vamos fazer a seguinte reflexão. O Brasil é um país de maioria cristã, quer sejam católicos ou evangélicos ou outros segmentos que professam a fé em Jesus, como os espíritas, por exemplo. Mas a grande maioria é cristã no Brasil. Vamos imaginar por um momento, por um instante, que começa a surgir outra religião no Brasil que vai aumentando. Vamos pegar um exemplo hipotético, o hinduísmo, que tem vários deuses, Shiva, Krishna, Vishnu, etc. Começa a surgir pequenas comunidades de hinduísmo e elas vão se expandindo no Brasil. Mas ainda continua sendo a maioria cristã. Aí em dado momento, essas comunidades começam a brigar com os cristãos, porque os cristãos creem em Jesus, acham que só Jesus é o caminho, a salvação, e os hinduístas também, para eles Krishna é a salvação. Aí começa a gerar atritos, começa a gerar brigas, intolerância religiosa. Aí o presidente da república, vamos supor que para tentar acabar com essa brigada toda, ele faça o seguinte, vamos fazer uma reunião, chama lá os representantes lá do hinduísmo, e nós vamos definir uma religião só para o Brasil, para evitar essas brigas. Senão daqui a pouco o pessoal vai estar se matando aí pelo seu Deus. Beleza, faz uma reunião lá com alguns representantes religiosos, e aí o Bolsonaro de repente decide que o hinduísmo é a religião oficial do Brasil. Beleza, a partir de agora só vai ser permitido no Brasil hinduísmo. O Brasil agora já não é mais um estado laico, é uma teocracia e só o hinduísmo vai ser permitido. Vem cá, nesse exemplo hipotético, vocês acham que os cristãos iam aceitar isso? Ainda mais que os cristãos são bem fanatizados, né? São bem rigorosos, né, com a sua religião. Vocês acham que eles iam da noite pro dia parar de adorar Jesus para adorar os deuses hindus? Beleza, agora eu não posso mais adorar Jesus, eu vou adorar Krishna, Vishnu. Vocês acham mesmo que ia ser tão simples assim, só por um decreto? Eu acho que não. Eu acho que não teria nem como, né? Porque é isso que nós temos na história dos concílios. Roma, para quem não sabe, não tinha só uma religião. Roma tinha um panteão de crenças. Desde o mitraísmo, que era a religião mais popular do Império Romano, tanto que o próprio Constantino era seguidor de Mitra, né? Ele só foi batizado como cristão no leito de morte. Segundo os historiadores, dizem, se alguém fosse apostar qual religião ele escolheria, seria o mitraísmo, devido à popularidade de Mitra. Tinha a religião helênica lá dos romanos, que cultuavam seus deuses, como Zeus, Poseidon, Hades, Horus, etc. Afrodite, etc. Tinha a religião dos romanos. Tinha o culto de Ísis, que era uma divindade do Egito, que era cultuada lá em Roma também. Tinha até procissão, né, com as virgens vestais que faziam culto a deusa Ísis. Dentre outras crenças que havia em Roma. Aí em dado momento começa a surgir algumas disputas lá, os cristãos vão aumentando em Roma. Constantino, por decreto, faz um concílio e por decreto ele oficializa o cristianismo como religião oficial do império. Teve alguma briga, alguma disputa? Não, a história não relata isso. A história relata que teve uma pacificação de Roma. Mas vem cá, e os seguidores dessas outras religiões, até o mitraísmo, que era a maioria, por que eles aceitaram tão numa boa isso? Beleza, eu vou parar de seguir Mitra, eu vou seguir Jesus agora. Pena, fazer o quê? Vou mudar de Deus. É tão simples assim? Pode-se mudar a crença das pessoas por um simples decreto? Vocês nunca acharam estranha essa história de Roma ter se tornado oficialmente cristã? Ou será então que continuavam pequenos grupos de mitraístas e eles foram diminuindo em detrimento do cristianismo? Será que foi isso que aconteceu? Ou será que o que houve foi um tipo de sincretismo religioso? Porque se você faz um sincretismo religioso, você consegue convencer aquelas pessoas que a divindade é a mesma. Não precisa se preocupar não. É a mesma coisa. Que nem você lê na Apologia de Justino, que Justino fala assim: Cristo nasceu de uma virgem. Aceite isso, em comum com o que você aceita dos perseus. Será que foi mais ou menos isso que estava acontecendo na época? Um tipo de sincretismo? Olha, aceita isso, Jesus e Mitra não são tão diferentes assim não. Olha, você é helênico, aceita isso. Jesus também transformou água em vinho, que nem Dionísio, o deus Baco. Será que foi mais ou menos isso? Jesus também falou, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem parte comigo, que nem Mitra.
Só que Mitre, em vez de pão e vinho, era carne e vinho. Será que houve um tipo de sincretismo para que o cristianismo fosse aceito por todos os segmentos que haviam ali e acabasse com as disputas? Porque eu acho muito improvável você criar uma religião por decreto. Você determinar que aquele país, por mais que Roma fosse um tipo de monarquia, vamos chamar assim, não monarquia, mas o imperador tinha um poder mais absoluto, né? Perdão, acho que seria mais ou menos assim. Mas eu acho que seria muito difícil o imperador romano, mesmo com mais poder absoluto, ele simplesmente assinar um decreto e todo mundo aceitar numa boa. Sendo que antes dos concílios, do decreto acabando com a perseguição aos cristãos, você via que tinha muita treta ali. Tanto que antes de Constantino, eu não lembro se foi Dominiciano, não, esqueci o nome do imperador, vocês me perdoem. Ele assina um decreto proibindo a perseguição aos cristãos, porque havia perseguições, eles brigavam mesmo, os grupos, aí estava todo mundo brigando, saindo na porrada, de repente faz um concílio, detalhe, esse concílio só tinha cristão do concílio? Tinha representante do judaísmo, do mitraísmo, de outros grupos? E aí depois ele faz um concílio e todo mundo fica em paz numa boa, todo mundo vira cristão? Então é meio estranho tudo isso, não é, pessoal? Só um vídeo aí para reflexão. Quem quiser, eu já tenho no canal um vídeo chamado Problemas com relação aos concílios, tá bom? Mas é curioso isso. Paz a todos.